Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Corretor Bem Pago. O tema da nossa aula de hoje, ele impacta diretamente na cobrança da comissão do corretor de imóveis. E o que é isso? É o resultado útil, tá? Quando que o resultado útil no contrato de corretagem ele acontece? Porque para quem não sabe, o resultado útil ele é considerado como uma das principais ferramentas, ou seja, uma das principais coisas que precisa acontecer dentro do contrato de corretagem entre corretor e cliente para que o corretor de imóveis tenha direito ao recebimento da comissão. Então, afinal, quando que surge o resultado útil? Quando que ele acontece? Por que o corretor de imóveis precisa saber disso? O que isso traz de benefício para o corretor? Enfim, todos os desdobramentos com relação ao resultado útil de um contrato de corretagem. Todo corretor tem que saber disso, tá? Porque isso impacta diretamente na cobrança da comissão. Então fica comigo que hoje eu vou trazer tudo que tu precisa saber sobre o resultado útil num contrato de corretagem, para que se isso aconteça contigo aí no teu dia a dia, tu consiga identificar exatamente se tu tem direito ao recebimento da comissão naquela determinada venda que tu fez ou não. Primeiro ponto que é relevante, o que é esse resultado útil, né? O resultado útil dentro de um contrato de corretagem nada mais é do que o corretor de imóveis consiga fazer aquilo que efetivamente ele foi contratado para fazer. Então, num contrato de corretagem, o que o corretor é contratado para fazer? Ele é contratado para que ele consiga vender aquele determinado imóvel, certo? Então esse é o resultado útil dentro de um contrato de corretagem, que o corretor consiga fazer aquilo que ele foi contratado para fazer, que é a venda de um determinado imóvel, tá? Pode ser que isso fique um pouquinho confuso agora, porque eu estou dando aqui uma explicação bem superficial do que é o resultado útil, porque mais para frente, conforme a gente for avançando aqui na aula, eu vou entrando em detalhes, vou aprofundando no assunto e tu vai acabar entendendo um pouco melhor o que é esse resultado útil, tá? Quando que ele é considerado. Mas por hora o que tu precisa saber é isso, que o resultado útil é o que o corretor consiga fazer aquilo que ele foi contratado para fazer, certo? Bom, e por que eu, como corretor de imóveis, por que eu preciso entender o que é o resultado útil? O que isso vai mudar para mim? Eu sou contratado para vender um imóvel, não para saber o que é resultado útil. Mas você, como corretor de imóveis, se você preza pela sua profissão e se tu quer receber a tua comissão no final dessa negociação, tu tem que saber o que é resultado útil, tá? Ela vai determinar, ela é um dos fatores principais e vai determinar se naquele determinado caso tu vai conseguir receber a tua comissão, se tu vai ter direito a receber aquela comissão ou não, tá? Então é por isso que o corretor precisa saber exatamente o que é o resultado útil, quando ele acontece, tá? Enfim, o corretor tem que ser expert nessa parte aqui de resultado útil, ele tem que saber tudo. Não, tá certo, Michael, então tá, eu preciso saber, já entendi que eu preciso saber o que é o resultado útil, né? E como é que eu vou saber dentro do meu contrato que eu assinei com o meu cliente se eu atingi o resultado útil ou não? Como é que eu vou saber disso? Então a primeira coisa que a gente vai analisar para tentar chegar a uma resposta disso, né, do que é esse resultado útil, como é que eu sei quando eu atingir o resultado útil? Primeira coisa que a gente faz é procurar onde? Na legislação, certo? Que é onde deveria tratar dessas coisas. O único artigo que cita sobre o resultado útil e não ainda de uma forma direta é o artigo 725 do Código Civil, tá? Que é na seção onde trata exatamente sobre o corretor de imóveis. Eu vou ler aqui para vocês. A remuneração é devida ao corretor de imóveis uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. A gente vai focar nesse artigo agora, nessa parte que está em vermelho, tá? Que é a seguinte, resultado previsto no contrato de mediação. Ou seja, esse artigo está dizendo para nós que a remuneração do corretor, ou seja, a tua comissão, ela só vai ser devida se tu conseguir atingir o resultado previsto no contrato de mediação. Tu lendo esse artigo aqui, tu consegue identificar o que ele está querendo dizer com relação ao resultado previsto no contrato de mediação? É um pouco confuso, né? A gente não consegue, lendo esse artigo aqui, a gente ainda não consegue saber exatamente o que quer dizer esse resultado previsto no contrato de mediação. E essa parte aqui, caso não se efetive em virtude de arrependimento das partes. É qualquer arrependimento? Não é? Enfim, como que eu vou saber se eu atingi o resultado útil no meu contrato de corretagem se eu na legislação não consigo ter resposta nenhuma disso? Então, com a leitura daquele artigo do 725 do Código Civil, surge um monte de dúvida, né? O que é o resultado do contrato de mediação?
o que é o arrependimento das partes. Então, justamente na lei, na legislação, onde deveria dar as respostas para nós, ela acaba deixando a gente ainda mais em dúvida, né? Deixou uma brecha muito grande, onde não explicou exatamente o que era esse resultado previsto no contrato de mediação. Enfim, ele deixou ali uma margem para que isso fosse discutido, né? Então a gente lendo o artigo, infelizmente ainda não consegue saber exatamente o que é o resultado útil. E aquele artigo que eu acabei de citar para vocês é o único que trata sobre esse assunto. Então, só isso não é necessário para a gente conseguir entender e aprofundar com relação a isso. Então, como esse artigo deixou muita dúvida, o que aconteceu? Os corretores de imóveis começaram a entrar com ação judicial para a cobrança dessa comissão de corretagem, porque eles liam aquele artigo, ficavam em dúvida, né? Dizia ali que o corretor tinha que atingir o resultado previsto no contrato de corretagem, só que ele não conseguia definir exatamente quando isso acontecia. E por conta disso, quando acontecia uma desistência ou qualquer outro motivo que o corretor fazia todo o trabalho dele e acabava não recebendo a comissão, ele entrava então com uma ação judicial para cobrar efetivamente esse valor de comissão que ele não conseguiu receber. E aí começou uma enxurrada de ação judicial por conta disso. E o que acontece? Os juízes, quando começaram a analisar esses casos, onde que eles foram buscar a solução? Primeiro, na legislação, certo? Só que como a gente já viu aqui, na nossa lei, na legislação brasileira, não existe nenhum artigo que dê uma resposta para isso. Então os juízes, o que eles fizeram? Para que eles conseguissem dar uma solução a esses casos, eles tiveram que fazer a sua própria interpretação do que aquele determinado artigo ali, que a gente acabou de ler, o que ele queria dizer com aquele resultado previsto no contrato. E com isso, com essas ações judiciais e com esses entendimentos dos juízes, foram se criando as jurisprudências. E o que é jurisprudência, né? Para você que ainda não sabe. São vários casos que vão surgindo na justiça, são casos bem semelhantes. Nesse caso, o que era? Corretor de imóveis cobrando comissão do cliente, certo? Então, nesses casos, os juízes começaram a decidir sempre de uma forma muito parecida em todos eles. Então, isso cria uma jurisprudência, ou seja, casos semelhantes têm uma solução semelhante, tá? Tem uma solução bem parecida para cada caso parecido. Então, é isso, para que você consiga entender. Então, nesse caso, o que acontecia? Os corretores de imóveis, eles entravam para cobrar essa comissão por conta da falha nesse artigo que a gente acabou de ler, no 725 do Código Civil. Então o corretor de imóveis dizia assim: olha, esse artigo aqui está dizendo que o corretor tem que atingir o resultado previsto no contrato de corretagem, que é o resultado útil, né? Ou seja, que o corretor efetivamente consiga vender. Só que como não se tinha uma resposta ainda de quando acontecia esse resultado útil, ficou essa lacuna. Então o corretor de imóveis ele dizia: olha, nesse caso aqui eu consegui atingir o resultado útil, então a minha comissão ela é devida. De um outro lado, vinha o cliente, se defendia e dizia: olha, esse artigo aqui não diz o que é o resultado útil e quando que ele acontece. Então nesse caso aqui, juiz, esse corretor de imóveis não tem direito à comissão dele. Então ficou esse choque de ideias e foi justamente aí que começou a surgir essa jurisprudência, né? Essas decisões uniformizadas. E foi a partir de então que a gente começou a ter uma base, né, do que era o resultado útil efetivamente e quando que ele acontecia. Mas isso lembrando que é de acordo com o entendimento dos juízes, já que a lei deixa essa lacuna. Então o que eu vou explicar para vocês daqui em diante, vocês não vão encontrar em livro nenhum, vocês não vão encontrar no Google. O que eu vou trazer aqui é o resultado de muito trabalho, de muita análise de documentação, de jurisprudência, de casos reais, onde eu estudei cada um deles, não todos, é claro, porque não teria como, mas eu estudei muito sobre isso para conseguir trazer aqui para vocês qual que é o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, para que vocês consigam efetivamente saber quando que é devido ou não a comissão de vocês, ou seja, quando que vocês conseguiram efetivamente atingir o resultado útil naquele contrato de corretagem que vocês fizeram com o seu cliente. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar aqui o GPS do negócio imobiliário. Mas o que é esse GPS do negócio imobiliário? É um sistema que eu criei com o passo a passo de uma negociação imobiliária, tá? Então, o GPS é isso. Eu criei um passo a passo do início até o final de uma negociação imobiliária, quais que são as fases, tá? Por qual fase que essa negociação acaba passando, para que tu consiga entender de uma forma muito melhor onde exatamente em qual dessas fases da negociação é que vai efetivamente acontecer o resultado útil, tá? Então eu tenho certeza que eu te mostrando esse GPS aqui do negócio imobiliário,
Tu vai conseguir visualizar todas as etapas dentro de um processo de compra e venda de um imóvel, que é o que o corretor faz no seu dia a dia. Tu vai se identificar com essas partes, eu vou te explicar cada uma delas e tu vai conseguir saber exatamente aonde surge o resultado útil para o corretor de imóveis, em qual fase dessa negociação que o corretor de imóveis pode dizer, pronto, consegui atingir o resultado útil nessa negociação. Então tá aqui, o GPS do negócio imobiliário. Eu não vou explicar agora cada uma dessas fases para vocês, tá? O que eu quero que vocês consigam visualizar agora é que existem essas fases em uma negociação imobiliária e que vocês consigam agora identificar cada uma delas, tá? E mais para frente eu vou explicar cada uma delas de forma detalhada para que tu consiga entender o que significa cada uma dessas fases, o que acontece em cada uma dessas fases e em qual delas aqui é que vai gerar o resultado útil e, por consequência, o direito do corretor de imóveis de receber a sua comissão, porque é isso que determina, tá? Se o corretor tem direito a receber a comissão ou não, se ele conseguiu efetivamente atingir o resultado útil dentro do contrato de corretagem. Então a primeira coisa que eu quero aqui é que vocês entendam cada uma das etapas do GPS que eu acabei de mostrar para vocês, para que depois vocês então consigam identificar onde exatamente que ocorreu esse resultado útil. Então a primeira é o contrato de corretagem, essa é a primeira fase, né? Então o contrato de corretagem ele é um contrato de mediação e é onde tudo começa, né? Qual é a primeira coisa que o corretor faz quando está agenciando um imóvel, vai começar a vender, a ofertar um determinado imóvel? Primeira coisa que ele faz é a assinatura do contrato de corretagem, né? Ali ele vai estipular todas as cláusulas, enfim, do contrato, aí vai depender de cada corretor, mas ele vai colocar ali as cláusulas que julgar necessárias, né, que garantam ele e também o vendedor do imóvel. Enfim, é ali onde tudo começa, né? E qual que é a finalidade desse contrato de corretagem? A finalidade dele é que o corretor de imóveis consiga efetivamente vender aquele imóvel que ele está anunciando. Então até aí tudo bem, né? Essa primeira parte é bem tranquila, é bem simples, só com relação mesmo ao contrato de corretagem. Então depois de confeccionado e assinado o contrato de corretagem, o corretor de imóveis ele vai partir para a segunda fase do GPS, que é o que? Ele vai começar a fazer a oferta daquele imóvel, ou seja, vai começar a trabalhar efetivamente em cima daquele imóvel que ele pegou para vender, para que ele consiga levar esse imóvel, o conhecimento que esse imóvel está à venda, para o maior número de pessoas possíveis, né? Então ele vai começar a fazer os investimentos dele em divulgação, em marketing, enfim, vai começar efetivamente a fazer o trabalho de oferta desse imóvel com o intuito de encontrar alguma pessoa que realmente esteja interessada na compra desse imóvel para que ele possa então chegar ao terceiro passo. Então, depois que o corretor de imóveis consegue efetivamente, através da oferta que ele fez daquele determinado imóvel, que ele consegue achar uma pessoa interessada na compra, ele vai fazer então a aproximação das partes. Então ele vai apresentar essas partes, né, o vendedor e o comprador, para que eles possam efetivamente fazer a negociação, enfim, verificar como é que vai ser a forma de pagamento desse imóvel, como é que vai ocorrer toda essa negociação, né? Lembrando aqui também que o corretor de imóveis tem que ter participação ativa nessa fase do GPS, tá? Porque não basta só que o corretor faça a aproximação entre as partes e que o corretor, depois que faz a aproximação, pensa, bom, agora eu já fiz meu trabalho, apresentei aqui o comprador para o vendedor, deixa agora ele se acertando lá e quando essa venda for feita eu venho e recebo minha comissão. Não é assim que funciona, tá? Se o corretor fizer a aproximação das partes, mas ele não efetivamente participar dessa fase de negociação e que é muito importante, o corretor ele não vai ter direito ao recebimento da comissão dele se ele não participar ativamente nessa fase aqui do GPS, tá? Então eu conheço aí muito corretor que já veio me procurar tentando receber comissão porque aproximou as partes, mas não participou da fase de negociação. Deixou as partes lá sozinha tratando do negócio e só apareceu depois para receber a comissão. E não é bem assim, tem que ficar atento aqui, porque além de aproximar, que é onde vai acontecer a negociação efetivamente aqui, de como esse negócio vai acontecer, o corretor tem que ter participação ativa nele. Então, caso essa aproximação das partes que o corretor fez entre o vendedor e o comprador, se essa negociação ela realmente acontecer, as partes estiverem de acordo com todos os termos do contrato, se tiver tudo certinho, dizendo, ó, eu concordo plenamente com o que tu está me pedindo e o vendedor também concordar com tudo, eles vão fazer o quê? Eles vão formalizar esse fechamento do negócio, que vai ocorrer
com a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda. Então, quando as partes, na fase ali de aproximação das partes, né, que é onde vai efetivamente ocorrer a negociação, se elas se acertarem em todos os termos, elas vão ter que fechar esse negócio de alguma forma, né, para que ele fique garantido para as duas partes, tanto para o comprador, tanto para o vendedor, né, isso não pode ficar só na palavra. E como que isso então vai ser formalizado, esse fechamento do negócio? Ele vai acontecer exatamente quando ocorrer a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda. Isso aqui o corretor tem que fixar, tá? Fixa bem essa parte aqui que vai ser importante lá na frente. Então eu preciso que tu saiba isso aqui de cabeça para que no teu trabalho, no teu dia a dia, tu consiga saber exatamente quando que aconteceu o fechamento desse negócio. Porque tem muito corretor que pensa que o fechamento só acontece quando tem a assinatura da escritura pública de compra e venda. E não é bem assim, tá? Nessa parte aqui do fechamento do negócio, que é o quarto passo do GPS imobiliário, já se tem considerado o fechamento do negócio. Então a gente chega agora aqui ao último ponto do GPS do negócio imobiliário, que é o quê? Com a execução do contrato. Então essa é a última fase da negociação e ela ocorre com a assinatura da escritura pública de compra e venda ou de permuta, tá? Então tu percebe que aqui a execução do contrato, ou seja, que é quando esse GPS vai ser finalizado, é a última parte de uma negociação imobiliária, é justamente com a assinatura da escritura pública. Então pronto, as partes fizeram a assinatura da escritura pública de compra e venda, o negócio pode ser considerado concluído. Então tu percebe que a transação imobiliária, ela é como se fosse realmente um GPS, por isso que eu dei esse nome a ela, porque tu percebe que a gente tem um ponto de partida, né, e a gente tem também um ponto de chegada. O ponto de partida qual é? É lá atrás com a assinatura do contrato de corretagem, que é onde tudo começa, né? E o ponto de chegada é efetivamente com a execução do contrato, que acontece então na assinatura da escritura pública de compra e venda. Então o que vocês precisam ter em mente no momento é que todas essas fases aqui dentro de uma negociação imobiliária, ou seja, todas as fases desse GPS, elas são muito importantes e todas elas aqui vão demandar a efetiva participação do corretor de imóveis, tá? Em cada uma delas. Independente de onde surge o resultado útil, que a gente já vai ver daqui a pouco, o corretor tem que ter efetiva participação em todas essas fases da negociação, tá? É muito importante isso. Então, analisando esse GPS que eu acabei de te passar, tu conseguiu efetivamente verificar aonde que acontece o chamado resultado útil no contrato de mediação? Ou seja, onde que é considerado dentro daquele GPS que o corretor conseguiu efetivamente fazer o serviço do qual ele foi contratado, ou seja, que ele conseguiu efetivamente vender o imóvel daquele cliente. Será que foi na assinatura do contrato de compromisso de compra e venda que aconteceu o resultado útil? Será que foi na fase de execução, que é quando acontece a assinatura da escritura pública de compra e venda? Enfim, é isso que a gente vai verificar agora e é isso que vocês têm que estar atento, tá? A quando que surge esse resultado útil. Então, assim, não tem uma fórmula que é aplicável a todos os casos. Mas o que eu vou te passar é o entendimento atual majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente olhando na legislação, a gente não encontra a resposta. Onde que a gente acha a resposta para isso? Para saber quando ocorre o resultado útil? É dentro da jurisprudência, que eu também já expliquei para vocês aqui o que é. É como eu estou falando aqui, não tem uma fórmula que é aplicável a 100% dos casos. Todos os casos é aplicado dessa forma. Mas o entendimento majoritário, ou seja, que é aplicado a quase todos os casos de cobrança de comissão de corretagem, é dessa forma que eu vou passar para vocês aqui agora. Então, a partir de agora, vocês vão conseguir efetivamente saber aonde que surge o resultado útil. Então, o que eu vou te passar aqui, mais uma vez eu vou te falar para deixar isso bem claro, tá? Que o que eu estou trazendo aqui para vocês é o entendimento jurisprudencial. Então, isso tu não vai encontrar em nenhum livro, tu não vai encontrar no Google. Como eu falei, resultado de muito estudo, da análise dessa jurisprudência que eu fiz para que eu possa trazer, para que eu pudesse trazer aqui para vocês esse entendimento que eu julgo que ele é muito importante, porque eu pensei, bom, eu recebo aqui diariamente ligação de corretor me contando o caso e dizendo, Maico, eu tenho ou não direito, ele primeiro me conta todo o caso e me diz, Maico, será que nesse caso aqui eu tenho direito a receber a minha comissão ou não? Porque olha o que aconteceu, e começa a falar e fala e conta todo o caso, e a pessoa chega ao final, ela espera a minha resposta para ela saber se efetivamente ela tem direito a receber ou não. O corretor não sente segurança
em saber, ele próprio, saber se ele naquele caso tem direito ou não. Ele sente sempre a necessidade de estar perguntando para outra pessoa para saber, olha, será que eu tenho direito nesse caso? Será que eu não tenho? Então aqui de volta ao GPS imobiliário, aqui eu vou passar por cada uma dessas fases, não vou explicar, claro, elas novamente, porque já fiz isso aqui para vocês, só que eu vou passar por cada uma delas e dizer onde exatamente é que vai surgir o tão falado resultado útil, né? Onde, em qual dessas fases aqui que é considerado o resultado útil atingido pelo corretor de imóveis. Então, assim, primeiro, né, o contrato de corretagem, é óbvio que aí não vai gerar o direito do corretor só em ter um contrato de cobrar a comissão dele, ou seja, de atingir o resultado útil só porque ele assinou um contrato de corretagem com o cliente, claro que não. Então a gente parte da oferta, né? A oferta, a gente percebe que ela é essencial só porque ela é insuficiente. O que isso quer dizer, né? Por que eu coloquei aqui o essencial, mas insuficiente? A oferta, para que o corretor consiga chegar no resultado útil, ele obrigatoriamente tem que passar pela fase da oferta. Ou seja, ele não tem como chegar no resultado útil pulando a fase da oferta do imóvel, tá? Então esse é o primeiro aspecto. Ou seja, a oferta é essencial, ou seja, o corretor tem que fazer, tem que passar por essa etapa, mas ela é insuficiente para se considerar um resultado útil para o corretor. Porque imagina, o corretor tá ali só oferecendo o imóvel, fazendo a oferta de um imóvel e vai ser considerado como resultado útil do contrato de corretagem, que é efetivamente a venda do bem? É claro que não, né? Então a oferta é essencial, mas insuficiente, tá? E com relação à aproximação das partes? Com relação a essa fase, a gente vê que é da mesma forma como a oferta. Para que o corretor consiga atingir o resultado útil, ele precisa passar pela fase da aproximação das partes, por isso ela é essencial, só que ela é insuficiente. Como eu falei antes ali, quando eu fui explicar exatamente cada uma das fases, quando eu expliquei sobre a aproximação das partes, eu falei, né, que o corretor de imóveis não basta só ele aproximar as partes, ele tem que efetivamente participar dessa fase de negociação, né, que é a fase que acontece dentro aqui da aproximação das partes, tá? Então a aproximação ela é essencial, mas ela é insuficiente. Só aproximar as partes ainda não é suficiente para que o corretor de imóveis consiga atingir o resultado útil do contrato de corretagem. A próxima fase é sobre o fechamento do negócio. Lembra que quando eu expliquei sobre ele lá atrás, eu falei que o fechamento do negócio ele ocorre quando tem a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda entre as partes? Ou seja, aconteceu a assinatura do compromisso de compra e venda, eu posso considerar que esse negócio está fechado. Por quê? As partes na fase de aproximação, elas discutiram sobre o negócio, sobre toda a negociação, como é que ela se daria, entraram no consenso e esse consenso ele é confirmado pelo contrato de compromisso de compra e venda. Por isso, já é considerado nessa fase como negócio fechado. Então, justamente por isso que agora tu percebe, ó, que aqui embaixo, aqui, onde constava aqui essencial nas duas outras fases, mas insuficiente, agora no fechamento do negócio, que é a assinatura do compromisso de compra e venda, ele é essencial, ou seja, o corretor tem que passar por essa fase, e é suficiente, ou seja, então é justamente aqui nessa fase do GPS que é considerado o resultado útil do negócio, tá? Que é considerado o resultado útil do contrato de corretagem para o corretor de imóveis. Então lembra lá naquele artigo 725 que a gente leu lá no início da aula, onde falava, né, que o corretor, para ter direito à comissão, ele tinha que atingir o resultado previsto no contrato de mediação, no contrato de corretagem, e surgia toda aquela dúvida de quando efetivamente é considerado o resultado útil. Então é justamente aqui, tá? No fechamento do negócio. Quando as partes assinam o compromisso de compra e venda, o corretor ele atingiu o resultado útil do contrato de corretagem, tá? Ou seja, ele foi contratado lá no início para que ele conseguisse efetivamente fechar um negócio, né? E aqui, nesse caso, como aconteceu o fechamento de um negócio, considera-se então o resultado útil atingido pelo corretor de imóveis. Bom, e se acontecer então a quebra do contrato, se alguma das partes se arrepender, porque lá no artigo 725 que a gente leu no início, falava que se as partes se arrependessem, a comissão também era devida para o corretor de imóveis. E aí, será que nessa fase aqui já é devida, então eu vou conseguir ganhar ou não?
Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, tá? Porque tem algumas exceções, então não quero misturar com essa parte aqui, mas eu já vou entrar nela para conseguir explicar isso para vocês. Mas o que é importante que tu fixe nesse momento é isso, tá? Justamente sobre quando ocorre o resultado útil. A aula de hoje é sobre o resultado útil, então é aqui que a gente queria chegar até agora. Esse é o ponto principal aqui dessa aula, né? Que é quando acontece esse resultado útil. Então agora que a gente já sabe disso, a gente vai para alguns desdobramentos que isso aqui pode ter, mas é importante que tu fixe que é nesse momento aqui. Aconteceu o fechamento do negócio, que é com a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda, pronto, o negócio está fechado e o corretor atingiu o resultado útil, ou seja, ele conseguiu fazer aquilo que ele foi contratado para fazer no contrato de corretagem, certo? Aí tem um monte de corretor que vem e me fala, mas para que eu preciso fazer um contrato de corretagem? Não precisa, as partes já acertaram tudo, não precisa fazer um contrato de corretagem. Então tá aí, corretor, atenção! Por isso que é muito importante a confecção de um contrato de compromisso de compra e venda. Por que é importante? Porque através dele aconteceu a assinatura do compromisso de compra e venda, tem o resultado útil do corretor. Se não tivesse o contrato aqui para comprovar, se as partes fizerem de forma verbal, se o corretor instruir a não fazer, não precisa fazer, faz depois direto a escritura, não precisa, primeiro a gente vê a documentação. Então é muito importante que em todo caso o corretor de imóveis faça um contrato de compromisso de compra e venda. O corretor tendo esse documento assinado, ele vai conseguir comprovar, tá aqui, o compromisso de compra e venda efetivamente assinado. Então eu, como corretor, eu consegui atingir o resultado útil, então eu tenho direito ao recebimento da minha comissão. Porque além de ser muito importante para o corretor, por conta disso, também é muito importante para os clientes, né? Então o corretor ele tem que deixar isso bem claro para os clientes dele, da importância desse contrato. Porque além de importante para o corretor, ele é importante tanto para o vendedor quanto para o comprador, para deixar isso tudo ajustado em um contrato, né? Fazer de forma verbal é um perigo muito grande. Então lembra quando a gente chegou ali efetivamente na parte onde eu te mostrei aonde que acontecia o resultado útil, que eu não ia entrar já na fase de explicar para vocês se ali já gerava o direito do corretor de imóveis receber a comissão ou não, porque tinha algumas exceções. Então eu vou trazer para vocês agora aqui, tá? Essa é a exceção que tem, porque geralmente a regra qual é? Quando o corretor de imóveis atinge o resultado útil, ele tem direito ao recebimento da comissão, certo? E é isso que traz o artigo 725 do Código Civil. Ele diz o seguinte, corretor, se tu conseguir atingir o resultado previsto no contrato de corretagem, que a gente viu aqui através da jurisprudência, que esse resultado previsto no contrato de corretagem é o resultado útil e que o resultado útil é na assinatura do compromisso de compra e venda, ele diz, tá aqui, tu conseguiu chegar nessa parte, a tua comissão ela é devida, mesmo que tenha o arrependimento das partes. É isso que fala o artigo 725. Então essa é a regra. O corretor conseguiu atingir resultado útil, o corretor tem direito ao recebimento da comissão. Essa é a regra. Só que toda regra tem uma exceção e aqui não é diferente. Tá? E eu já vou explicar para vocês qual é. Quando a escritura pública não foi finalizada por uma desistência motivada em uma negligência do corretor de imóveis, essa aqui vai ser a exceção. E o que isso aqui quer dizer? Então vamos supor que na negociação que tu está fazendo já foi assinado o compromisso de compra e venda, ou seja, tu já chegou na fase do fechamento do negócio, por consequência, tu já atingiu o resultado útil, né, do qual tu foi contratado para fazer, ou seja, tu chegou na fase de finalizar a negociação. Só que daí chegou lá na última fase, que é a fase da execução do contrato, que a gente viu também ali no GPS, que é a última fase da negociação, a escritura pública ela não foi assinada. Vamos supor, qual que é o motivo? Por que isso pode acontecer, né? A escritura pública não foi assinada. Aqui nesse caso que eu estou explicando para vocês é a exceção, né? Ou seja, já falei para vocês que a regra é quando o corretor atinge o resultado útil, ele tem direito a receber a comissão. Só que ele não vai ter direito a receber a comissão se isso aqui acontecer. Ou seja, se chegar antes da fase de assinar a escritura pública, tiver uma desistência motivada. E o que é a desistência motivada? É quando essa parte da assinatura da escritura pública de compra e venda ela não acontece por alguma negligência do corretor de imóveis. Aí tu pode estar se perguntando, mas como assim uma negligência do corretor de imóveis? Não é as partes só ir lá e assinar a escritura pública? O que o corretor de imóveis tem a ver com isso? É que depois que tu faz, só lembrando, as últimas duas fases do GPS quais são? A penúltima é o fechamento do negócio, que é a assinatura do compromisso de compra e venda. E a última é a execução do contrato, que é a assinatura da escritura pública de compra e venda, certo? Vamos supor que nessa penúltima fase
da assinatura do compromisso de compra e venda, as partes se acertam, só que a partir de então, a parte compradora começa a fazer o levantamento de alguma situação do imóvel. Ela vai verificar no cartório de registro de imóveis se esse imóvel está correto, ou o próprio corretor vai fazer isso, que é trabalho do corretor, mas muitas vezes o comprador faz isso por conta própria. Então vamos supor que ele vai fazer então a investigação desse imóvel e ele descobre que tem uma ação judicial tramitando que envolve esse imóvel, ou que esse imóvel tem uma dívida de IPTU, ou que esse imóvel tem uma restrição judicial em cima dele, ou que esse imóvel está penhorado, que esse imóvel tem um financiamento em cima dele. Enfim, uma série de coisas que pode acabar travando a negociação. E por que eu falo que é por negligência do corretor? Porque quem tem o dever de apresentar essa documentação, ou seja, de apresentar as informações do imóvel e os riscos que essa negociação oferece, esse dever é do corretor de imóveis. Então, se o corretor em alguma dessas partes, vamos supor, na parte de prestação de informação, ou então na parte de verificar o risco do negócio, se o corretor negligenciar com relação a alguma dessas coisas e essa pessoa venha a desistir por conta disso, essa desistência ela é considerada desistência motivada, ou seja, ela teve um motivo forte para acontecer. A pessoa não desistiu por desistir, dizendo, não quero mais esse imóvel aqui, deixa para lá, ou eu vou procurar um imóvel em outro bairro, ou eu não quero mais, ou eu vou esperar daqui um ano eu compro. Não é isso. Essa desistência motivada que trata aqui e que vai fazer com que tu perca o teu direito de receber a comissão, essa desistência por uma negligência do corretor. Então o corretor ele tinha que ter tirado uma certidão lá na prefeitura, uma certidão negativa de débitos, ele não tirou, e daí a pessoa foi saber no futuro, esse imóvel tinha uma dívida de IPTU, então a pessoa vai dizer, não, mas espera aí, achei que esse imóvel estava tudo certo, mas tem aqui uma dívida de IPTU, então eu não quero esse imóvel aí. Então essa desistência ela é motivada. Ou então a pessoa chega lá, olha a matrícula do imóvel, mas esse imóvel aqui ele tem uma restrição judicial em cima dele, ele tem um mandado de penhora, eu não vou querer comprar esse imóvel aqui. Ou seja, era uma informação que o corretor deveria ter passado, que ele não passa, e mesmo depois de ter fechado o negócio, ou seja, assinado o compromisso de compra e venda, a pessoa vem a descobrir essa informação e por conta disso ela resolve desistir do negócio. Então essa é a chamada desistência motivada. E se isso acontecer, o corretor não vai ter direito a receber a comissão dele. Então esse aqui é o único caso de exceção. Porque como eu falei, a regra é, tu chegou na fase de fechamento do negócio, assinatura do compromisso de compra e venda, corretor tem direito a receber a comissão. Perfeito. Agora, se entre o compromisso de compra e venda e a assinatura da escritura pública for descoberto alguma coisa, algum documento, alguma coisa referente ao imóvel, que a pessoa venha a descobrir posteriormente e acabe desistindo por conta disso de comprar, é a chamada desistência motivada. Por conta disso, o corretor vai deixar de receber a comissão. Então, o corretor vai trabalhar muito tempo em cima desse imóvel, vai ter um desgaste muito grande, vai estar investindo para divulgar ele, vai participar de toda a negociação, vai levar um monte de gente para conhecer esse imóvel e no final o que vai acontecer? Se deixar de avaliar algum documento que era necessário, vai perder o direito de receber a comissão. Por isso que eu bato sempre na tecla da parte documental do negócio. Corretor de imóveis, tua obrigação, passar toda a informação e avaliar todo o risco do negócio e passar para o teu cliente. Se tu deixar de fazer isso, tu vai estar negligenciando e tu vai estar assumindo o risco de jogar todo o teu trabalho no lixo, tá? E perder todo o tempo que tu teve com relação àquele imóvel ali. Então presta atenção na parte de documentação, essa é uma exceção e que acontece, tá? E não são poucos os casos, porque muitas vezes a pessoa fecha o contrato de compromisso de compra e venda e começa a investigar sobre o imóvel, começa a entrar no site aí do Tribunal de Justiça, chega lá, começa a ver que o imóvel tem dívida de IPTU, ou tem dívida de condomínio, ou tem restrição judicial, ou tem uma penhora, enfim, uma série de coisas, a pessoa verificando aquilo ali, é claro que desanima e desiste da negociação. E o corretor joga todo o trabalho dele no lixo e fica sem efetivamente ter o direito de receber a comissão. Então, para fechar essa ideia, só para que vocês consigam visualizar de uma forma melhor, né? Que é justamente isso. Quando que acontece o fechamento do negócio,
é quando tem a assinatura do compromisso, do contrato de compromisso de compra e venda. Então a regra é que aí já surge o direito do corretor de imóveis receber a comissão dele, mas tem a exceção, né, que é na fase da execução do contrato. Se a execução do contrato, que é a assinatura da escritura pública de compra e venda, não acontecer porque o corretor de imóveis não cumpriu com algum dos seus deveres, aqueles deveres que eu já acabei de explicar aqui para vocês, essa é uma exceção onde o corretor de imóveis então não vai ter direito ao recebimento da comissão dele. Então, para comprovar essa exceção que eu acabei de trazer para vocês aqui, eu trouxe um caso aqui, um caso real que aconteceu, que foi julgado, onde aconteceu exatamente aquilo que eu falei para vocês, tá? As partes fecharam o negócio, ou seja, assinaram um contrato de compromisso de compra e venda, só que antes da assinatura da escritura pública, a parte aqui ela descobriu que o corretor negligenciou em alguma informação e por isso ele não teve direito ao recebimento da comissão, tá? Então o corretor, nesse caso que eu vou explicar aqui para vocês, isso aconteceu, a pessoa desistiu do negócio por alguma negligência do corretor, só que o corretor pensou: ah, bom, mas eu apresentei o imóvel, eu consegui atingir o resultado útil porque eles assinaram o compromisso de compra e venda. E lá no artigo 725 diz o seguinte, que se eu atingir o resultado útil e tiver o arrependimento das partes, é meu direito cobrar a comissão. E ele entrou com a ação por conta disso e acabou perdendo, tá? E a gente vai ver isso aqui agora. Bom, então eu vou fazer a leitura aqui rapidinho para vocês, para que a gente possa acompanhar e vocês entenderem exatamente o que aconteceu nesse caso e o que fez o corretor, mesmo tendo conseguido o resultado útil, ou seja, que ele tenha conseguido o fechamento do negócio com a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda, o que fez ele perder a comissão dele? Em se tratando de prestação de serviços vinculada à compra e venda de um imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de 3 etapas. Primeira, a aproximação das partes. B, o fechamento do negócio, que é a assinatura da proposta de compra e venda. E C, a execução do contrato, que é a compra e venda por meio da assinatura da escritura pública de compra e venda. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, é parte do GPS, né? Aqui continuando. O artigo 725, que é aquele que a gente leu lá no início da aula, ao estabelecer que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, aqui vou dar uma pausa, aqui é o que? Atingido o resultado útil, que é a assinatura do compromisso de compra e venda, continuando. Ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. O que é essa segunda parte aqui que está falando? Que o corretor, mesmo, é isso que falava lá o artigo 725, né? Mesmo que o corretor tenha efetivado, feito a parte dele dentro do contrato de corretagem, ou seja, que ele tenha conseguido o resultado útil, ele iria receber a comissão mesmo se tivesse o arrependimento das partes. Mas, vamos continuar aqui, com efeito, em caso de desistência do negócio antes da assinatura da escritura, é possível fazer recair sobre aquele que voluntariosamente rompeu o compromisso de compra e venda a obrigação de pagar a comissão, não incidindo, todavia, nas hipóteses em que o arrependimento é motivado. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se acontecer um arrependimento motivado, o corretor não vai ter direito a recebimento da comissão. Esse item 6 aqui, que eu acabei de fazer a leitura, resumidamente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, lá no artigo 725 do Código Civil diz o seguinte, que se o corretor atingir o resultado útil e mesmo assim houver o arrependimento das partes da desistência do negócio, a comissão dele vai ser devida, ok? Mas se na hipótese acontecer um arrependimento motivado, isso cai por terra. É o único caso que, se acontecer, o corretor não vai ter direito ao recebimento da comissão. De resto, caso aconteça o resultado útil e a parte venha a se arrepender sem que seja motivado, ou seja, que não tenha sido por uma negligência do corretor de imóveis, essa comissão vai ser sim devida. Aqui é a continuação dessa decisão, a parte final. Eu só grifei aqui em vermelho aqui só para vocês conseguirem vislumbrar que nesse caso em específico, ó, teve aqui na parte final, não havendo cogitar em obrigação de pagar a comissão de corretagem, mas um dos vendedores desse imóvel estava respondendo a uma ação judicial. E como o imóvel estava em nome dele, o que o comprador pensou? Bom, se essa pessoa aqui que está
vendendo o imóvel, ela tem uma ação judicial alta, de um valor alto que ela está sendo cobrado, pode ser que esse imóvel aqui venha a sofrer uma restrição judicial para que ele tenha que pagar essa dívida dele aqui. Então, pera lá, não vou querer comprar aqui e assumir o risco de perder esse imóvel daqui a pouco por conta dessa ação judicial. E o corretor de imóveis não informou isso, né, para o comprador. Então, o comprador resolveu desistir da negociação, só que ela foi considerada como uma desistência motivada. Ou seja, o corretor não informou para essa pessoa que, ó, esse vendedor aqui está respondendo uma ação judicial, tá? Então, tu fica de olho. Ele não estava ciente disso, o comprador, né? Então, ele descobriu isso por conta própria depois e acabou desistindo do negócio. E o corretor pensou o quê? Eu fiz toda a minha parte, eu vou entrar com uma ação aqui para cobrar. Só que como aconteceu a desistência motivada, que eu já expliquei para vocês o que é, ele não teve direito a receber essa comissão. Resumindo então, o corretor de imóveis ele tem direito a receber a comissão quando ele atinge o resultado útil, que é a assinatura do compromisso de compra e venda, exceto se desistirem as partes de assinar a escritura pública por alguma negligência do corretor nos seus deveres. Então esse resumo aqui, ele traz tudo que eu passei na aula de hoje, né? Então o que tu precisa saber efetivamente é que o resultado útil, ele está ligado diretamente ao recebimento da comissão do corretor de imóveis. Não tem que se falar em comissão de corretagem se não tiver resultado útil, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo é que, atingido o resultado útil da negociação, o corretor, via de regra, tem direito então ao recebimento da comissão, né? Que é quando acontece a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda. Então teve o resultado útil, que é com a assinatura desse contrato, via de regra, o corretor recebe sim a comissão dele. Porém, tem aquela uma exceção que eu passei, que é no caso da desistência, antes mesmo da assinatura da escritura pública, que é quando uma das partes desiste do negócio por uma negligência do corretor de imóveis, tá? Pela má prestação do serviço dele, então ele efetivamente nesses casos não vai ter direito ao recebimento da comissão. Gente, então é isso, eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa aula de hoje, espero que tenha esclarecido exatamente aí para vocês esse momento em que gera então o resultado útil que faz com que o corretor de imóveis tenha direito ao recebimento da comissão, aquele caso de exceção que tu tenha conseguido identificar exatamente o caso quando tu vai ou quando tu não vai ter o teu direito de receber a comissão, enfim, que tenha esclarecido todos os aspectos aí do resultado útil, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.